Olá. Olha, a inteligência artificial está chegando com tudo na educação, né? Mudando mesmo a forma como a gente aprende, como se ensina. A gente separou aqui um monte de pesquisas, artigos recentes sobre IA na educação, ou AIDs, como o pessoal chama. E a nossa ideia hoje é, assim, mergulhar nisso. Entender as aplicações principais, o que tem de bom, os desafios também e as diferentes visões sobre usar essa tecnologia toda. Ok, vamos lá então, desvendar isso. É um campo bem amplo, né? Vai desde sistemas tutoriais inteligentes, bem personalizados, até a análise de dados educacionais mais complexa. E embora o estudo da AI não seja de hoje, já tem umas décadas, o ritmo acelerou muito ultimamente. Muito por causa dos avanços da própria IA e, claro, da digitalização do ensino que a gente viu crescer bastante. Uma coisa que salta aos olhos logo de cara nas pesquisas é essa promessa de deixar o aprendizado mais magnético, mais envolvente. Tem uma pesquisa, por exemplo, que fala muito de gamificação. Usar coisas de jogos, tipo pontos de experiência, feedback na hora, níveis, emblemas, até rankings. Isso, os leaderboards. Isso, para dar um gás na motivação, principalmente em áreas como programação. Eles até citam um sistema específico, o 2TSW, que faz justamente isso, para ensinar código. Exatamente, e isso conversa muito com os sistemas de aprendizagem adaptativos, né? Várias fontes mencionam isso. A IA permite uma coisa muito poderosa aí: ajustar o caminho, o ritmo, o conteúdo para a necessidade de cada estudante. É uma personalização profunda. Claro, muitos ainda estão em fase, digamos, experimental, mas o potencial é imenso. Especialmente com o tanto de ensino online que a gente tem hoje. E tem os chatbots também, né? Para dar suporte e tirar dúvidas. Outra ferramenta interessante nessa linha. Nossa, é muito interessante pensar nisso. A tecnologia se moldando à pessoa, quase um tutor digital particular mesmo. Mas a IA não serve só para entregar o conteúdo de um jeito diferente, né? Ela também promete ajudar a entender como o aprendizado está rolando, certo? Precisamente. E aí a gente entra num campo fascinante. O da análise da aprendizagem, o Learning Analytics, ou LA, e a mineração de dados educacionais, EDM. Basicamente, são áreas que usam aqueles rastros digitais que a gente deixa ao aprender cliques, tempo na tarefa, interações em fóruns para entender e otimizar todo o processo. Os modelos buscam prever desempenho, identificar quem precisa de ajuda, até melhorar o design dos cursos. E tem exemplos bem concretos disso, né? Vi um estudo que usou Deep Learning, que é um tipo de IA mais avançada, para analisar discussões online. Eles conseguiam identificar o nível de pensamento crítico dos alunos ali na conversa. É incrível! A IA começando a decifrar não só se o aluno aprendeu, mas como ele está pensando. Exato. E outro estudo usou redes neurais para prever desempenho e viram que o histórico escolar anterior pesa muito e também tem o potencial de dar feedback automático para muita gente ao mesmo tempo. O ponto-chave aqui, eu acho, é que esses dados podem mostrar padrões que antes eram invisíveis, né? Dificuldades, processos de aprendizagem, mas claro, não é mágica. Precisa de muito cuidado na interpretação, um olhar pedagógico apurado. Aí mostra a correlação, mas o porquê daquilo. Aí entra o fator humano, né? Com certeza, e nem tudo são flores, né? As fontes também mostram que implementar isso não é tão simples assim. Tem barreiras. Tem as barreiras mais óbvias, tipo falta de grana, de computador, de internet boa. A tal da primeira ordem. Mas talvez as mais complicadas sejam as de segunda ordem. As crenças dos professores, a cultura da escola e até o que se pensa que é aprender sobre IA. É só saber programar ou é entender o impacto disso tudo? Essa visão mais ampla que você mencionou é fundamental e leva direto para a necessidade de uma literacia em IA, um letramento digital focado em IA. Não é só saber usar a ferramenta, é entender como ela funciona por baixo dos panos, quais os limites dela e conseguir avaliar de forma crítica. Isso inclui pensar na ética, nos vieses que podem estar nos algoritmos. Um exemplo que aparece é o dos deepfakes. Nossa, sim. A dificuldade que a gente tem de sacar que um vídeo é falso, criado por IA, mostra o quanto é urgente educar sobre desinformação, sobre esses riscos. Então, o que fica disso tudo? Que junto com essas ferramentas super poderosas, vem responsabilidades gigantescas, né? Várias fontes batem na tecla da ética, precisa ter transparência, a gente precisa poder entender por que a IA tomou uma
decisão precisa ser justo para não piorar desigualdades. Exato. A questão da justiça, da explicabilidade, da responsabilidade. Quem responde se algo der errado? Isso. E o risco de viés é real. Por isso a defesa de abordagens que colocam o ser humano no centro, né? Então, resumindo um pouco essa nossa exploração, a IA na educação parece uma faca de dois gumes, né? De um lado, um potencial incrível para personalizar, para engajar, para entender melhor como se aprende. Do outro, desafios enormes de implementação, de ética e essa necessidade urgente de todo mundo, educador, estudante, desenvolver um olhar mais crítico sobre isso tudo. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação talvez. Pensando nessa capacidade crescente da IA de analisar coisas complexas, até trajetórias de aprendizado ao longo da vida, qual vai ser o equilíbrio no futuro entre essa otimização que os algoritmos podem trazer e aquela intuição, sabe? A empatia, a conexão humana, que sempre foram tão centrais na educação e que, bom, parecem insubstituíveis. Fica aí a pergunta para a gente continuar refletindo.